tarde a todas as pessoas que estão assistindo a live. Quero inicialmente agradecer ao Museu da Imigração pelo convite, né? Eu vou, na verdade, fazer uma associação entre a invenção do Nordeste e o processo migratório interno, né? Qual é a importância desse processo migratório interno para a própria desenvolvimento ou internalização pelas camadas populares da identidade nordestina? Porque a ideia de Nordeste, que emerge entre o final da década de 10 e começo dos anos 20, a partir, né, do programa de obras contra as secas do governo Epitácio Pessoa, né, em dezembro de 1919, o governo Epitácio Pessoa inicia um programa de construção de obras contra as secas. E no documento que dá origem a esse programa, a palavra Nordeste aparece oficialmente pela primeira vez para nomear a área onde essas obras iam acontecer, né? Obras que iriam acontecer entre os estados de Alagoas e Ceará, né? E esse espaço ele é chamado de Nordeste. E o conceito Nordeste começa a circular justamente por causa, né, da enorme polêmica que vai envolver a construção dessas obras. A contestação por parte das bancadas do Sul, né, da própria imprensa, com o volume de recursos que estão sendo carreados para essas obras, inclusive pelo fato de uma boa parte desses recursos advir de empréstimos internacionais, o endividamento, né, do país, mas também por causa das constantes denúncias de desvio de recursos, atraso nas obras, não construção das obras, né? Então, é isso que faz esse conceito Nordeste circular, né? E ele vai ser, né, apropriado pelas elites, né, do Antigo Norte, né? Uma parte do Antigo Norte, justamente as áreas onde estão acontecendo, né, a construção das obras e a polêmica em torno delas. Eles vão se apropriar desse conceito Nordeste, né, e ao longo dos anos 20, do século 20, vão dar a ele um conteúdo histórico, vão dar a ele um conteúdo simbólico, né, vão agregar a essa palavra Nordeste, que inicialmente é apenas uma palavra que indica uma área entre o Norte e o Leste, vão dar a ele uma memória, um passado, vão articular em torno desse conceito demandas políticas, né, e inclusive trabalhos no campo da estética, no campo sociológico, historiográfico, folclórico, etc., né? Agora, essa palavra, quer dizer, esse conceito, ele circula inicialmente entre as elites desse espaço. Quer dizer, é a grande migração para o Centro-Sul nos anos 30 e 40 que vai fazer, eu poderia dizer, que a descoberta da conterraneidade por parte dos moradores dos estados do Nordeste vai se dar não no Nordeste, mas vai se dar fora do Nordeste. Os nordestinos se descobrem nordestinos não no Nordeste, eles se descobrem nordestinos fora do Nordeste, né? Ou seja, eles se descobrem conterrâneos fora daqui. Aqui, as pessoas têm outras identidades. Aqui eles são cearenses, são pernambucanos, são paraibanos, são norte-riograndenses ou potiguares, né? Há, inclusive, rivalidades, como a grande rivalidade entre cearenses e pernambucanos, né? Pernambuco e Ceará disputam, né, a hegemonia econômica e política, né, desse espaço, né? E, portanto, quer dizer, essa identidade de nordestino, na verdade, vai ser adquirida muito mais fora daqui, à medida que o migrante, né, passa a conviver, né, quando chega no Rio de Janeiro, quando chega em São Paulo, passam a conviver nos mesmos espaços, né, porque moram nos mesmos espaços, porque trabalham nas mesmas atividades, né, quase sempre atividades, né, subalternas,
né, porque vão sofrer, inclusive, preconceitos de origem racial, de origem linguística, né, de origem de classe, e, portanto, quer dizer, a migração é fundamental para, né, que haja subjetivação dessa identidade de nordestino. Veja, a primeira grande migração, né, para São Paulo de brasileiros no século XX, né, é da Bahia. E não é, portanto, de um estado que faça parte inicialmente do Nordeste. A Bahia só vai ser oficialmente integrada ao Nordeste na divisão regional de 1969. E a Bahia ela pertence ao leste até 1969. E a Bahia começa a reivindicar sua nordestinidade somente a partir da criação da Sudene, no final dos anos 50, quando se torna interessante ser Nordeste, por causa, evidentemente, da partilha dos recursos e investimentos, né, da Sudene. Então, é interessante, por exemplo, que quando os nordestinos começam a chegar a São Paulo, nos anos 30, né, eles já se deparam com, né, o estereótipo do baiano. O estereótipo do baiano que se deve justamente ao choque causado pela chegada dos baianos nos anos 20 em São Paulo. Quer dizer, a elite paulista, ela tinha, desde o final do século XIX, um claro projeto de branqueamento da população. Não é? A imigração estrangeira, a vinda dos imigrantes estrangeiros, vinham, claro, para atender à demanda de mão de obra, a necessidade de substituir o escravo por trabalho livre, mas a substituição do escravo também tinha, né, muitas vezes numa face não assumida publicamente, tinha uma função de branqueamento, não é? Quer dizer, o escravo foi marginalizado no pós-abolição, entre outras coisas, por racismo, não é? E, inclusive, né, as teorias de que afirmavam no começo do século XX, né, que os negros morriam muito mais, né, que os negros desapareceriam em 50 anos, na verdade, era muito mais um desejo, não é, de que isso fosse acontecer. E o projeto imigrantista de São Paulo, ele tem entre outras coisas, essa face de branquear, de melhorar a população, né? Então, ora, quando os baianos começam a chegar, eles são majoritariamente negros e, portanto, causam um enorme choque e causam muito preconceito, né? Por quê? Porque os europeus pobres, imigrantes, né, que disputam, né, habitação, espaço na cidade, que disputam trabalho, mercado de trabalho, que disputam, inclusive, não é? Casamento, né, o mercado matrimonial, etc. Qual é a única vantagem que esses imigrantes europeus têm inicialmente? A branquitude, né? O fato de que seriam brancos. Né? Portanto, as disputas no interior das próprias camadas populares e da classe trabalhadora passa a ter um corte racial, né? Passa a ter justamente traços raciais. E, por isso, né, o estereótipo do baiano. Né? Assim, tudo em São Paulo que é negativo é baiano, né? É baianada. Né? Quer dizer, tudo que se faz de errado é baianada. Né? Quer dizer, aqueles blocos de concreto que dividem as ruas, o asfalto é gelo baiano, né? Que é, evidentemente, uma ridicularização, né, do que seria o baiano. Se a gente pega a imprensa paulista do começo do século XX, quem já trabalhou com a imprensa paulista do começo do século XX, vai ver lá, não é, muitos conflitos provocados pela presença dos baianos na cidade, né, uma percepção muito negativa dos ajuntamentos de baianos. Os ajuntamentos de baianos são vistos como perigosos, né? Quer dizer, há toda aquela associação entre baiano e violência, a faca peixeira, né? E um preconceito enorme em relação aos rituais, né, de matriz africana no campo religioso, né, atividades como a capoeira, etc. Né? Então, quando os nordestinos dos estados mais ao norte do que a Bahia
começam a chegar em grande quantidade nos anos 30, com o processo de industrialização e após, principalmente, a construção da estrada Rio-Bahia, né, quando começa a circular os chamados paus de arara, né, porque antes a migração nordestina, o migrante nordestino tinha que percorrer uma verdadeira saga para chegar no Rio, em São Paulo, né? Eles iam quase sempre a pé ou, né, os mais abastados iam no lombo de jumentos ou cavalos, etc., até a cidade de Petrolina e Juazeiro, né, no Rio São Francisco, na Bahia, onde pegavam um navio gaiola, desciam o Rio São Francisco, desses navios, iam até a Pirapora, em Minas Gerais, e aí pegavam trens na direção de São Paulo ou do Rio. Quando a construção da estrada, né, a BR-116 atual, né, a chamada Rio-Bahia, aí você vai até a Bahia, até o começo dessa estrada e desce de Pau de Arara, né? Quer dizer, os caminhões começam a circular, oferecendo, né, essa alternativa de imigração. Quando, portanto, esses migrantes chegam, né, a São Paulo, eles já encontram, né, esse estereótipo do baiano, né, que é mais um motivo, né, de aglutinação desses imigrantes. Quer dizer, é mais um motivo deles se verem como iguais, coisas que eles não se viam aqui. Aqui eles eram até rivais. O cearense rivaliza com o pernambucano e o paraibano rivalizam, né? Então, quando chegam no mesmo lugar, que são vítimas, né, dos mesmos preconceitos, que são vítimas dos mesmos estereótipos, que são vítimas das mesmas práticas discriminatórias, né, que têm que viver nos mesmos espaços, que têm que trabalhar nas mesmas atividades, e que, claro, começam a construir lugares de encontro, começam a construir lugares de sociabilidade, né? Começam a territorializar as suas memórias, né? As memórias daqui começam a ser territorializadas na própria cidade. Você começa a criar espaços de convivência, né? Quer dizer, até porque a migração ela começa a criar redes, não é? Quer dizer, o migrante que chega primeiro, ele vai ser um vetor de vinda de outros migrantes, né? Não só porque eles enviam cartas, correspondências, né? E eu trabalhei com correspondências de imigrantes, né? Onde quase sempre eles não contam os sofrimentos, mas eles contam as maravilhas da cidade grande, porque eles não podem admitir o fracasso, eles não podem, de forma nenhuma, preocupar os seus familiares que ficaram, né? Então, as próprias correspondências dos migrantes, quase sempre, que são levadas, né, por esses mesmos donos de caminhão que fazem a linha, né, muitas vezes escrita por eles, porque a maioria, não é, dos migrantes não são letrados, né, inclusive você tem o surgimento de pessoas que se dedicam a escrever cartas, né, para os migrantes, né, quer dizer, essa correspondência incentiva que outros migrantes venham, e eles vêm justamente para onde estão os seus parentes, os seus conhecidos, os moradores das mesmas localidades. Né? Então, se você fizer um estudo, né, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, você vai ver que determinados bairros, né, há uma concentração grande de cearenses que vêm de uma mesma área, ou de paraibanos que vêm de uma mesma área, ou de pernambucanos que vêm de uma mesma área, né, justamente porque você tem essa rede, inclusive de recepção e de proteção. Né? E aí, o conceito Nordeste, né, que surge aí no final dos anos 10, nos anos 20, esse conceito começa, né, a ser, inclusive, utilizado para se contrapor à imagem negativa do baiano e para se contrapor, inclusive, à própria imagem do nortista, porque é assim que a maioria dos nordestinos são chamados pelas pessoas de São Paulo. Ainda nos anos 60, por exemplo, quando pela primeira vez fui a São Paulo visitar a minha família paulista, né, porque minha mãe é paulista,
né? Então, quando eu fui, em 1968, pela primeira vez, visitar a minha família paulista, né, eu era chamado de nortista. Nós éramos chamados de nortista, porque justamente a identidade do norte, que a ideia de norte, que é anterior à ideia do nordeste, ela permaneceu viva. Em São Paulo, ela permaneceu viva no Rio de Janeiro. Não é? E aí a designação nordestino se transformou numa forma justamente dos nordestinos se contraporem justamente tanto ao estereótipo negativo do baiano como a própria ideia de nortista, não é? Que começa a ser vista também como uma designação de fora, como uma designação, em grande medida, inclusive, ignorante, né? À medida que os nordestinos começam a assumir essa identidade nordestina, né? Eu mesmo várias vezes disse, não sou nortista, sou nordestino, não é? Porque justamente o Nordeste se separou do Norte aí, né, nos anos 10 e nos anos 20, houve uma separação, inclusive utilizando fundamentalmente duas dimensões, a dimensão natural, então, utilizando-se, né, a caatinga, a seca, o sertão, não é? Como diferenciador da floresta amazônica, não é? Diferenciador do norte, representado pela natureza luxuriante da floresta tropical, em contraposição ao que seria essa natureza hostil, né? Essa terra ignota, como vai nomear, não é? Euclides da Cunha, não é? Que seria justamente o Nordeste. O Nordeste passa a ser genericamente identificado com o sertão e com o semiárido, não é? O que é uma simplificação, porque do ponto de vista natural, o Nordeste tem várias paisagens, não é? Mas a paisagem que vai prevalecer é a paisagem do sertão, né? Inclusive a partir justamente dos anos 30, quando também a literatura dos autores do chamado romance social começam a fazer enorme sucesso, não é? São os grandes livros, os livros mais lidos nos anos 30 no Brasil, nos anos 40, são os livros daquele que nos anos 50 Oswald de Andrade vai chamar de búfalos do Nordeste, né? Já que nós estamos comemorando aí, não é, o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Os paulistas, não é, se viram, não é, nos anos 30, não é, se viram em grande medida, ultrapassados pelos búfalos do Nordeste como os grandes, né, autores da literatura brasileira, vendedores, né? Eles, os paulistas que trataram de fazer toda uma narrativa a partir da Semana de Arte Moderna, se colocando no centro da história da cultura e da literatura brasileira, né? De repente vê os búfalos do Norte, eles são búfalos do Norte justamente porque eles chegam, não é, peitando todo mundo e tomando conta do mercado literário. E essas imagens todas, não é, começam a circular através de romances de grande sucesso, como Vidas Secas, não é? Quer dizer, como o 15, Raquel de Queiroz, não é? Então, contemporâneo justamente da chegada dos imigrantes, não é? Os anos 30 e principalmente os anos 40 e 50 são o grande auge, né, da migração nordestina por causa do processo de industrialização do Centro-Sul, não é? E, né, por causa das secas periódicas que acontecem nos anos 30 e nos anos 50, né, principalmente a seca de 58, é uma seca que leva, né, a pelo menos 2 milhões de nordestinos a abandonar o Nordeste, né? Então, é um volume enorme de pessoas, né, que vão demandar justamente, né, inclusive fascinados pela cidade grande, né, pelas imagens que começam a chegar, inclusive, da cidade grande, através, né, não só da correspondência dos migrantes, mas através da imprensa, através do rádio, né, e depois através da televisão, né? Então, num determinado momento, migrar, inclusive, para os rapazes, para os homens no Nordeste, se transformou, né, numa espécie, inclusive, de passagem obrigatória para a idade adulta, não é? Quer dizer, os homens pobres, os rapazes pobres, não é, entram na idade adulta quando abandonam a casa do pai, quando abandonam a casa da mãe, não é? E quando vão para o Rio e São Paulo, né? Trabalhar em atividades, né, quase sempre bastante desqualificadas, né? Embora
a maioria procure a indústria, não é a indústria que normalmente vai empregar a maioria, né? A maioria vai se empregar na construção civil, vão ser porteiros, né? Vão ser garçons, né? Os homens, né? E as mulheres, preferencialmente, fundamentalmente, serão empregadas domésticas. Né? Então, claro, há uma migração que quase sempre não é referida quando se trata de migração nordestina, que é a migração, né, das elites intelectuais. Não é? Quer dizer, o Nordeste também, num determinado momento, perde centralidade, inclusive do ponto de vista cultural. O Nordeste perdeu, né, o Nordeste é inventado porque esse espaço perdeu centralidade econômica e política nacionalmente. Né? Quer dizer, a invenção do Nordeste é uma resposta ao declínio político e econômico das elites dessa área que perdem a hegemonia nacional. Ao perder a nação, inventam a região. Não é? E, paulatinamente, perde também a própria centralidade cultural. Então, para você se tornar um intelectual ou um artista nacional, você tem que migrar. Né? Você tem que ir para o Rio de Janeiro, que é a capital do país, até os anos 60, você tem que ir para São Paulo. Né? Mas quase sempre isso não é computado como migração. Né? Quer dizer, se a gente for ver a quantidade de nordestinos que compõem a classe artística no Brasil, né, que fazem parte da intelectualidade, que são escritores e que, inclusive, vão para o Centro-Sul porque são políticos, porque fazem parte das elites políticas e são senadores e são deputados e vão para o Rio de Janeiro. Né? Isso normalmente não é computado como migração, porque a imagem do migrante é o retirante. Né? A imagem que ficou do migrante nordestino é o retirante pobre com a trouxa na cabeça ou com a mala, né, de papelão amarrada de corda, né, que é a maioria dos migrantes que foram parar aí na hospedaria, né, dos imigrantes. Né? São esses migrantes pobres. Né? Mas tem que se estudar uma outra parte da migração nordestina, que é as suas próprias elites, que não tem espaço na própria região, elite artística, elite intelectual, elite política, né, que também abandonam a região e que vão fazer, né, que vão ser fundamentais para a arte, para a literatura, para a cultura, para o desenvolvimento intelectual, inclusive, né? Se for ver a quantidade de nordestinos que são professores da Universidade de São Paulo, são professores da Universidade de Campinas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? Quer dizer, quase sempre isso não é computado como migrante ou como migração, não é? Quer dizer, e é dramático, porque a perda, quer dizer, o Nordeste não apenas sofre uma sangria de força de trabalho, o Nordeste sofre também uma sangria intelectual, sofre uma sangria de criatividade, de inventividade, né? Daquela minoria que consegue ter acesso ao letramento, né? Porque uma característica da maioria dos migrantes nordestinos é que eles são analfabetos, é que eles são pouco letrados, e é essa a imagem que fica desse migrante, quando, na verdade, a gente também tem a migração, né, de uma boa parte da intelectualidade nordestina, daqueles que têm acesso ao letramento, que têm acesso, inclusive, ao curso superior, né? Faculdade de Direito do Recife e depois as faculdades de Direito que vão surgindo, as faculdades de Medicina que vão surgindo em estados do Nordeste, faculdades de filosofia, né? Vai formar pessoas que vão demandar, né? Que vão se tornar pessoas importantes, por exemplo, um de Jaci Menezes, que sai lá do Ceará, da Faculdade de Direito, se torna reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, essas trajetórias, quer dizer, um Paulo Freire, quer dizer, não é preciso nem nomear a quantidade de nordestinos que são centrais, né, na cultura brasileira. Né? Então, eu para concluir, né, nesse primeiro momento, e abrir espaço para a gente conversar, né, eu diria que a relação entre invenção no Nordeste e migração, né, é fundamental para o aprendizado da própria conterraneidade e o próprio aprendizado da nordestinidade. Os nordestinos pobres, né, incorporam esse conceito muito mais, né, no momento em que estão fora da região e são vítimas
justamente de preconceito coletivo, né? Eles se descobrem como, né, coletivos, eles se descobrem como sendo iguais fora daqui. É isso.